Olá, meus irmãos, graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudações nossas daqui de Portugal, da nossa família, a todos os irmãos que estão acompanhando essa transmissão e aqueles que posteriormente vão ver a gravação desse vídeo, né? Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Eu gostaria de propor aos irmãos a leitura da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos de 6 a 9. O texto vai dizer o seguinte: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Meus irmãos, essas não são exatamente palavras carinhosas aqui que a gente lê nesse texto, né? Aliás, esse texto ele me remete, né, a um livro que John MacArthur, o pastor John MacArthur escreveu, que foi editado em português pela editora Fiel, cujo título é A Guerra pela Verdade. Nesse livro de MacArthur ele faz uma descrição, ele traz uma descrição bastante pertinente daquilo que de como a verdade está sendo negligenciada pelos evangélicos nos dias de hoje. Ele vai tratar sobre o surgimento das igrejas emergentes. E ele vai dizer que, na verdade, essa igreja emergente, essas igrejas modernas, né, que tem essa proposta mais moderna aí, elas nasceram de uma tentativa de manter a igreja adaptável à cultura. Eu vou reproduzir uma parte do texto, ele diz assim no livro: a ideia de que a mensagem cristã deve ser mantida adaptável e ambígua parece especialmente atraente aos jovens que vivem em harmonia com a cultura e amam o espírito dessa época e não podem suportar que a verdade bíblica autoritativa seja aplicada com precisão, como uma espécie de um corretivo para estilo de vidas mundanos, mentes profanas e comportamentos ímpios. E o veneno dessa perspectiva vem sendo injetado cada vez mais na igreja evangélica. Eu diria que não é só os jovens, né? Existem pessoas até com alguma idade que também têm esse espírito, né? Amam a cultura e o espírito mundano dessa época e querem adaptar a igreja. E aí surge essa igreja que nós estamos vendo hoje. Agora, por mais que seja uma coisa, a igreja emergente seja uma coisa nova, esse engano não é incomum, meus irmãos. Nós vemos isto ao longo da história da igreja, aquilo que nós chamamos de redefinição das verdades essenciais da fé cristã. Então, isso é coisa que vem de longe. Até mesmo a ignorância em relação às verdades do Senhor são proclamadas em alguns sítios evangélicos como uma coisa bem-vinda. Os irmãos sabem, nós somos missionários aqui em Portugal e a nossa proposta aqui, vivendo nessa terra, é fazer com que a igreja evangélica aqui dessa terra tenha acesso a um bom conteúdo, né? Isso nós fazemos através dos livros que editamos, estão aqui no cenário aqui, que a Fiel então edita, publica em português e nós fazemos a distribuição daqui em Portugal. Então nós visitamos igrejas, em cada igreja que a gente vai, a gente leva uma mesa e enche a mesa de livros e coloca à disposição dos irmãos. Meus irmãos, é muito interessante ver a diferença entre as comunidades que nós visitamos. Em algumas, os crentes vêm para cima da mesa, parece que vão para um banquete, assim, para um prato de comida. E devoram os livros, e eles olham e acham interessante, olha essa proposta, olha esse tema, olha esse pastor, esse autor e tal. É tão gostoso de ver. Aqui não há muita disposição, materiais desse à disposição, né? Agora, em outras igrejas, em outros círculos, a gente vê exatamente o contrário, né? A gente fica lá do ladinho da mesa e as pessoas vão passando, né? Alguns têm até medo de se aproximar de uma mesa cheia de livros. Por quê? Porque eles acham que é melhor se manter ignorante a respeito das verdades de Deus. E algumas lideranças, inclusive, apoiam isso, né? Pregam isso. Enfim, nós vivemos numa época em que o que vale é o que sentimos e não aquilo que cremos. É triste. Essa é uma realidade aqui bem presente nessa carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Nessa seção aqui que eu li, dos versículos de 6 ao 9, Paulo vai reclamar da inconstância dos Gálatas. Eles rapidamente estão deixando o evangelho que aprenderam, que receberam de Paulo e dos outros irmãos, para viver um evangelho cheio de heresias, né? Na verdade, aqui eles não estavam defendendo a essência do evangelho que tinham aprendido, mas estavam deixando que alguns elementos estranhos entrassem na fé cristã.
Então é aqui que nós encontramos, meus irmãos, a razão pela qual essa carta foi escrita. Óbvio, essa não é a única razão, há outros assuntos. Mas Paulo vai trabalhar aqui aquilo que nós, quando estudamos em teologia, chamamos de a defesa do Evangelho. Esse é o bloco central dessa carta. Ele mostra aqui, meus irmãos, que a defesa do Evangelho não é uma coisa que deveria ser um assunto só da liderança, dos pastores, do presbitério. Não. É uma questão que todos os membros da igreja deveriam ser responsáveis. Note que Paulo aqui não faz aqueles elogios iniciais nas suas cartas, né? Normalmente é um padrão assim. Paulo, quando escreve, ele começa com alguma saudação, depois alguns motivos de oração e depois entra nos assuntos da carta. Ele faz isso até escrevendo aos Coríntios. E olha que a igreja dos Coríntios era uma igreja complicadíssima, né? Cheia de problemas morais, teológicos, problemas de liturgia, enfim. Mas ele usa esse padrão lá e ele não usa aqui. Agora, por que ele não faz esses elogios iniciais? Meus irmãos, ele não faz isso porque o coração do Evangelho aqui estava em xeque. Quando a salvação dos homens, quando a glória de Deus está em jogo, meu irmão, não há lugar para palavras de elogio, né, para amenidades. É mesmo ir direto ao assunto. Meus queridos, todo cristão verdadeiro, ele deve conhecer e amar a verdade. A Escritura afirma que uma característica daqueles que perecem, ou seja, aqueles que estão condenados, que estão mortos, é que eles não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Nós lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, o texto que diz: "E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos." Então a conclusão óbvia aqui desse texto é que o amor genuíno pela verdade está embutido na fé cristã. Esse amor portanto, uma das qualidades que fazem distinção, né, que distinguem o crente verdadeiro do mundo. O crente verdadeiro ama e defende a verdade. A história da igreja, irmãos, está repleta de histórias de pessoas que preferiram ser torturados e até mesmo morrerem a negarem a verdade. Ora, eles entendiam e sabiam que a igreja foi posta nesse mundo para ser coluna e baluarte na verdade, conforme nós lemos em 2 Timóteo. Aliás, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E há uma longa fila de mártires, né, que morreram, deram suas vidas ao longo da história. E nessa fila nós podemos encontrar também os apóstolos. Aliás, eles abrem a fila, né? Todos eles, com exceção de João, morreram como mártires. E João não morreu, mas ele pagou caro por defender as verdades do Evangelho. Ele foi torturado e foi deixado numa ilha para ser morto, né? Foi exilado na ilha de Patmos. Então a verdade, irmãos, era algo que essas pessoas amavam, em favor das quais elas davam a vida, e afinal deram a vida. Em cada geração da história da igreja, muitas pessoas preferiram morrer a negar a verdade. Hoje, infelizmente, boa parte da igreja visível parece imaginar que nós, como cristãos aqui nessa terra, estamos vivendo numa espécie de parque de diversões e não numa guerra. Está tudo tranquilo. Aliás, essa pandemia ela tem mostrado algumas verdades, né, dentro de alguns círculos evangélicos. Alguns estão amando isso. Por quê? Porque estão recluídos dentro do seu parquinho de diversões, com suas telas, os seus videogames, e não há mais necessidade de ir da igreja, está tudo bem, vão vivendo a sua vida cristã dessa forma. Enfim, a ideia aqui, meus irmãos, de lutar em favor da verdade é algo bem distante da maioria daqueles que frequentam igreja. E aqui está o perigo. Então, aí vem a pergunta: quando é que uma igreja deixa de ser igreja? E a resposta é quando essa igreja pensa apenas em entreter as pessoas, quando ela quer satisfazer as pessoas que têm coceiras nos seus ouvidos, conforme Paulo vai escrever para Timóteo na sua segunda carta. Charles Spurgeon é um famoso pregador, né? Muita gente sabe quem foi e conhece a história de Spurgeon, pregador famoso do século XIX. E ele viu a mesma tentação entrando lentamente nas igrejas do seu tempo. Ele escreveu um texto que eu vou reproduzir aqui. Diz assim: "O diabo raramente fez algo mais engenhoso do que sugerir à igreja que parte da sua missão é prover entretenimento ao povo com a visão de ganhá-los para Cristo. A igreja gradativamente diminuiu seu testemunho e então tolerou e desculpou as futilidades da época. Em seguida, a igreja tolerou
agora ela adotou sobre a justificativa de alcançar as massas. Minha primeira contestação é que prover diversão para o povo não está escrito em nenhum lugar das Escrituras como sendo papel da igreja. Se isso é um serviço cristão, por que Cristo nunca o mencionou? Ide, portanto, por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sim, isso está bem claro, assim como estaria se ele tivesse acrescentado e providenciem diversão para aqueles que não apreciam o evangelho. Meus irmãos, Spurgeon continua, eu não ouço dizer aos discípulos, corram atrás dessas pessoas que estão indo embora. Pedro, diga a eles que nós teremos um culto diferente amanhã, alguma coisa breve e atraente, com bem pouca pregação e com muita música, né? Por último, a missão do divertimento falha em alcançar o resultado esperado. Permita que os indiferentes e zombadores que agradecem a Deus porque a igreja se faz condescendente se levantem, falem e testifiquem. Não vai haver resposta. A missão do divertimento não produz convertidos. O sermão de Spurgeon aqui inclui uma frase que é bem conhecida. A frase é, virá o tempo em que ao invés de pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços divertindo os bodes. Meus irmãos, os líderes da igreja estão obcecados por estilo, por metodologia. Hoje a gente vê algumas pregações que parecem um show de televisão, né? É bem feio até. Esses líderes eles perderam o interesse pela glória de Deus. Eles se tornaram apáticos quanto à verdade, quanto à doutrina. Então o resultado é, nós os evangélicos vivemos numa geração de crentes subnutridos das Escrituras. Nós fazemos os nossos cultos sem que a palavra de Deus seja pregada, seja ensinada, seja aplicada em nossas vidas. Os nossos cultos são mais parecidos com palestras de autoajuda, ou com concertos musicais, né, de uma banda qualquer famosa. Nós fazemos conferências, summits, onde o que não faltam são pessoas falando de si mesmo. Então, para entender melhor essa passagem aqui, nós precisamos pontuar 3 aspectos nesses versículos, de 1 a 5. O primeiro seria o Evangelho define quem somos, o segundo, o Evangelho nos diz quem é Jesus e o que ele fez, e o terceiro, o Evangelho é a pregação da vontade de Deus. Então vamos juntos nessa meditação. Primeiro, o Evangelho define quem somos. Isso está escrito no versículo 4. O versículo 4 vai dizer, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai. Paulo diz aqui que Cristo veio nos livrar, está escrito no século 21, desse mundo perverso, que a palavra é desarraigar, aqui nesta versão Almeida Revista e Atualizada. Essa palavra pode ser traduzida por remover, né, assim, livrar definitivamente desse mundo. 2 palavras em destaque aqui, mundo e perverso. Mundo aqui não é o local, né, nós sabemos disso. Quando o Senhor nos salva, nós ainda continuamos vivendo aqui, então Ele não nos livra do local do mundo, mas mundo aqui significa as ideias, né, esse conjunto de ideias que nós estamos inseridos em nossa vida. Nós sabemos, meus irmãos, que as ideias desse mundo são regidas por Satanás. Quer um exemplo de como a nossa mente está tão distraída nesse mundo, que até mesmo as coisas boas, as coisas que são lícitas, na verdade estão arraigadas na mentalidade desse mundo? Em Lucas 12, chega um homem para Jesus e fala, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Ora, Jesus não foi levar o homem a um cartório, consultar a documentação, verificar os direitos dele, consultar um advogado, etc. Não. Jesus ali discerniu o coração mundano daquele homem. Suas ideias mundanas eram governadas pelo príncipe desse mundo. É como se ele dissesse, você ama os bens desse mundo, você é avarento. A sua mente funciona como um habitante desse mundo. Você é como outra pessoa qualquer. Você faz o que qualquer um faria. É o seu direito. Paulo vai dizer aqui que o Evangelho faz isso mesmo. Ele nos desarraiga. É uma palavra difícil, né? Mas ele tira-nos com raiz e tudo deste mundo, ou seja, desse sistema. Os crentes, meus irmãos, não devem pensar como as pessoas desse mundo. Né? Nós temos uma mente diferente. Nós temos a mente de Cristo, não foi isso que Paulo escreveu? É por isso que nós vemos os relacionamentos de forma diferente. Casamentos, nós vemos diferentes. O mundo vê o divórcio como alternativa. Isso não está no nosso, não deveria estar, né, no nosso dialeto.
o nosso relacionamento com os filhos, com a disciplina, por exemplo. A palavra disciplina não faz parte do sistema deste mundo, né? O relacionamento com o sexo oposto, né? Cada vez mais confuso, cada vez mais diluído. A nossa relação com o governo, enfim, desarraigar, né? Tirar com raiz e tudo, não é fácil, é difícil. Imagina esse homem voltando para casa. Duas escolhas difíceis, depois desse contato com o nosso Senhor. Ou eu me arrependo do meu mundanismo e deixo o meu irmão com a herança dele, e faça bom proveito dela, ou então eu vou agir como qualquer pessoa nesse mundo, eu vou lutar pelo meu direito, ainda que eu tenha que perder a minha alma. Olha que escolha difícil, né? Enfim, essa palavra mundo. A outra palavra é perverso, né? A mesma palavra que Jesus usa na oração do Pai Nosso, quando ele diz livrai-nos do mal. É a mesma raiz da palavra. O que nós lemos em Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí no versículo 2 vai dizer, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, depois de explicar o Evangelho, ele roga para que não nos conformemos com este século perverso e mau. Então Paulo está dizendo aqui quem nós somos. Nós somos incapazes de fazer qualquer coisa para nos desarraigar deste mundo. Por isso que nós precisamos do Evangelho. Então, o primeiro ponto, o Evangelho define que nós somos, está aqui no versículo 4. O segundo, o Evangelho nos diz quem Jesus é e o que ele faz. Na verdade, está na abertura aqui desse versículo 4. Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Preste atenção nisso, por favor. Paulo nos diz logo no início da carta quem é Jesus e qual é a obra dele. E percebam, meus irmãos, que não é um sacrifício geral, né? Ele não comprou uma segunda chance para todos os habitantes do mundo, como alguns dizem, nos dando a oportunidade de endireitarmos a nossa vida diante de Deus. Não, ele fez tudo o que nós precisávamos diante de Deus. Ele cumpriu a lei em nosso lugar, ele morreu na cruz em nosso lugar. Percebam que Paulo também diz que esse sacrifício foi voluntário, né? Ele se entregou a si mesmo, ele não foi levado para lá à força, ele entregou-se a si mesmo. E o terceiro ponto aqui é que o Evangelho é a pregação da vontade de Deus, na segunda parte desse versículo 4, quando ele diz que Cristo se entregou a si mesmo para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Paulo termina aqui o versículo 4 falando que tudo isso aconteceu pela vontade de Deus. Deus fez tudo isso para nos dar graça e paz, conforme a gente vê no versículo 3, graça a vós outros e paz da parte do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus, paz conosco e paz com o próximo. Foi isso que o Senhor, na sua vontade, nos deu através da sua graça e do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, meus irmãos, está o grande ponto da fé cristã. Nós nunca pedimos socorro a Deus antes de sermos encontrados por Ele. Nós estávamos mortos, e como mortos nós não tínhamos ação nenhuma em direção a Deus, né? Nós lemos isso em Efésios capítulo 2. Mas Deus, na sua graça, planejou o que nós não tínhamos visto ainda, o que nós não tínhamos percebido ainda. Era uma necessidade nossa. Aí Cristo vem para realizar a libertação, que nós jamais alcançaríamos por nós mesmos. É por isso que Ele é o único que recebe glória. A gente lê isso no versículo 5. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele merece glória, por quê? Porque ele viu o que nós não víamos e ele resolveu o maior problema que nós tínhamos para resolver. Então, resumo, o homem necessita de salvação, mas não tem como ganhá-la, e Deus envia Jesus Cristo para lhe conceder essa salvação. Aí aqui nós chegamos nesses versículos de 6 a 9. Paulo vai dizer aqui que os Gálatas estão deixando de lado os ensinos que eles receberam, estão acrescentando coisas ao Evangelho. Então é interessante notar que Paulo aqui se refere a outro Evangelho. A palavra grega, no versículo 6, né? A palavra grega aqui tem a ver com algo que é de outra natureza. Ou seja, Paulo está admirado, ele está espantado de constatar que
aqueles irmãos eles tinham abandonado o chamado do verdadeiro evangelho pregado por ele mesmo para um outro evangelho que não é da mesma natureza. Então, quando uma igreja abandona, meus irmãos, o verdadeiro evangelho, aí sobram três aspectos desse outro evangelho. Um evangelho que confunde, um evangelho que perverte e perturba e um evangelho amaldiçoado. Rapidamente, primeiro, o evangelho que confunde. Versículo 6. Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha, Paulo já tinha mencionado aqui em Atos 20 que surgiriam falsos profetas. Por isso, quando ele diz aqui no versículo 6 que ele está admirado, não é com relação às heresias, ele já sabia disso, né? Não é com relação ao que os judaizantes estão ensinando. Ele sabia que surgiriam falsos profetas. O que ele está admirado é com a velocidade com que os gálatas estavam abandonando o evangelho da graça de Deus e se confundindo com esse outro evangelho que pretendia dar uma ajuda de Cristo, uma ajuda a Cristo, aliás. Paulo vai usar aqui o termo militar. Admira-me que estáis passando tão depressa. Aqui é o termo desertar, que é um termo utilizado no militarismo. Desertor é aquela pessoa que trai o seu país numa guerra e ele vira um traidor. Esse é o desertor, ele abandona a luta e passa para o lado inimigo. Esse é o teor aqui dessa admiração de Paulo quando ele fala que eles estão passando tão depressa do evangelho da graça de Cristo para um outro evangelho. Então é muito grave, meus irmãos, é muito grave. Perceba que há uma ênfase de Paulo aqui na questão da graça. Por quê? Porque a graça estava sendo atacada. Paulo havia se devotado a pregar o evangelho da graça, ele pregou com clareza, com simplicidade, que as pessoas percebessem a supremacia de Cristo. Cristo é superior a qualquer coisa que você pode fazer. E aliás, para a sua salvação você não pode fazer nada. Mas é que há o engano que os judaizantes colocavam aqui de que precisava se fazer coisas para alcançar o mérito, o favor de Cristo. Cristo é suficiente. Então aqui nós vemos que o Senhor fez tudo. Por isso que nós o adoramos, né? No Evangelho nós dizemos que tudo depende de Cristo. No outro Evangelho, nesse outro Evangelho entre aspas aqui, eles dizem que alguma coisa depende do homem ou que tudo depende do homem. Então o primeiro ponto é esse, é um Evangelho que confunde. Afinal, é da graça ou não é? E Paulo então vai chamar essas pessoas de desertores. Segundo ponto é um Evangelho que perverte e que perturba. Versículo 7, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, a religião apóstata, denunciada por Paulo aqui em Gálatas, ela inverte, reverte, perturba o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho. E isso é o grande intuito de Satanás. Quem está por trás disso é o inimigo de nossas almas. Perverter o Evangelho. Aliás, MacArthur vai continuar dizendo sobre isso. Perverter é transformar algo no seu oposto. Ao acrescentar a lei ao Evangelho de Cristo, os falsos mestres estavam efetivamente destruindo a graça e transformando a mensagem do favor imerecido de Deus para com os pecadores numa mensagem de favor adquirido e merecido. Ou seja, isso não é a filosofia do mundo? O mundo lida com isso, a tal da meritocracia. Nós temos que fazer para merecer, né? Para dar importância àquele que faz. Meus irmãos, a meritocracia não é errada em si. De fato, quem não trabalha não coma. Isso aí é bíblico, inclusive. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, o problema é quando esse conceito se confunde com a salvação em Cristo Jesus. Aqui não cabe meritocracia humana, mas unicamente o mérito de Cristo. E isso nos humilha. Aliás, é por isso que a humanidade tem dificuldade de lidar com a graça. Isso não entra na mente do pecador que não foi regenerado. É nos méritos de Cristo que nós somos salvos. Então, a ordem do Evangelho é: Deus nos chamou, não fomos nós que o chamamos, e a ordem da religião apóstata é: temos que fazer algo para dar a Deus, para fazer algo para Deus, para que Ele nos aceite. Ou seja, quando nós não temos uma base sólida, é fácil ser enganado, até porque isso mexe com o nosso orgulho. Eu fiz alguma coisa. Então Paulo está aqui sendo bastante veemente com esses irmãos. Isso não é nada mais do que um evangelho pervertido e revertido. Ele tira o foco de Deus e coloca o foco no homem.
Aliás, não é à toa que as igrejas emergentes crescem tanto. Por quê? Porque o foco está no homem e não em Deus. Então este é um evangelho que perverte e perturba. E por fim, o evangelho amaldiçoado. Veja os versículos 8 e 9. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E ele repete no 9. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Aqui nesse ponto, Paulo vai deixar sobressair a sua indignação. Dá quase para ver a veia de Paulo crescendo no pescoço. Ele fala que esse evangelho é maldito, que é o significado da palavra anátema. Ou seja, é a condenação do inferno. Isso não é evangelho de todo. Paulo usa aqui uma ilustração que dá peso à sua argumentação. Ele não diz que ele ou um mensageiro do céu provavelmente anunciaria outro evangelho. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele simplesmente utiliza uma hipótese, uma possibilidade hipotética, aliás, bem absurda, só para fins de ilustração. Ele não pregaria outro evangelho, ou nem mesmo um anjo vindo do céu pregaria outro evangelho. Então ele usa uma coisa bem absurda mesmo. Aqui nós encontramos uma verdadeira imprecação, né? Uma maldição. A condenação é contra aqueles que proclamam um evangelho diferente. Palavras duras, repetidas por Paulo, tá? Para deixar bem claro que é porque eles pervertem o evangelho. O anúncio da verdade bíblica de que não há outro mediador entre Deus e os homens e nem há nenhuma outra maneira ou qualquer outra coisa necessária para a salvação de um pecador, por maior que ele seja. Então, por mais envolvido que a pessoa esteja com o pecado, meus irmãos, a verdade bíblica é que as pessoas são salvas exclusivamente e de maneira suficiente pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor por isso. Se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Então, meus irmãos, nós temos alertas e orientações para nós aqui nesta mensagem. Os falsos mestres, eles querem apresentar a Cristo e ao mesmo tempo minar o evangelho com outras coisas, e isso entra de forma suave na igreja e é muito, muito perigoso, porque eles não atacam frontalmente a pessoa de Cristo, eles até dão a aparência de levar as pessoas para Cristo, enquanto na verdade eles estão a levar pessoas para o inferno, porque ao apresentar Cristo e mais alguma coisa que você precisa fazer para garantir a sua salvação, eles estão negando a obra de Cristo. Isso é muito sério. Como igreja, meus amados, essa não deve ser uma ocupação mental e prática só dos pastores e presbíteros. Essa deve ser uma preocupação da igreja toda. Nós, como membros do corpo de Cristo, devemos estar prontos para defender a verdade, onde quer que ela esteja sendo atacada, por mais sutil que isso seja. Senão nós estaremos pregando um evangelho diferente, nós não estaremos pregando o evangelho genuíno e nem sendo a agência que Deus estabeleceu para ser nessa terra, saber a coluna e baluarte da verdade. Eu sei que a pressão é grande, né? A coisa do politicamente correto invadiu a mentalidade da igreja e tem afastado muitos círculos evangélicos da verdade central das Escrituras. Então, igreja, ore pelos seus pastores, pela sua liderança, ore pelos ministros do evangelho que estão espalhados por essa terra, para que eles não negociem a verdade do evangelho com outras coisas, né? Que eles sejam firmes na proclamação do evangelho e dependam do Senhor, né? Que eles direcionem os seus ministérios para agradar a Deus e não aos homens. Nós vemos Paulo se referir a isso logo depois dessa sessão que eu propus, no versículo 10, quando ele diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou eu procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, orem pelos seus líderes, para que eles sejam firmes, sejam veementes quando o assunto é a defesa do evangelho. E orem uns pelos outros, para que o Senhor nos livre de aceitar outra coisa que, mesmo que seja parecida, não seja o evangelho. Que o Senhor nos dê a capacidade, vinda dele mesmo, e aliás é só ele que pode dar, de saber discernir as coisas, meus irmãos, vivendo ainda nesse mundo perverso que nós vivemos. Aqui tudo é muito confuso. As coisas mais patentes são fáceis, mas aquelas mais cinzentas é que acabam por confundir a nossa mente. Por isso que nós precisamos estar muito próximos da verdade do Senhor o tempo todo. É só se afastar um pouquinho da verdade e aí a nossa mente começa a variar
e a achar que as coisas não são exatamente como são. Por isso que a gente não pode se afastar do Senhor. E a oração, eu conclamo aqui aos irmãos que a oração uns pelos outros seja uma prática nossa, que nós oremos uns pelos outros, para que nós busquemos nos alimentar da palavra da vida que vem das Escrituras Sagradas, que é a fonte que vai nos ajudar a discernir a verdade daquilo que parece verdade, mas na realidade é uma mentira. Então que o Senhor nos ajude a ser igreja, vivendo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje. Que o Senhor a todos abençoe.